com todos os problemas de locomoção. Agora o Igor. Agora eu então deixei eles também sentar. Vou passar a palavra para a Astrid Cabral, né, que é a Astrid que vai apresentar, fazer a recepção do Igor. Poeta para poeta. Boa tarde, a senhora vice-presidente, escritora Cecília Costa, a poeta Tanúcia Cardoso, presidente do sindicato, e senhoras e senhores. A generosidade dos amigos me comove, embora às vezes também me assuste. Ao ser distinguida por especiais convites, como este de saudar um novo associado, penso quanto o afeto pode ser temerário e o coração, subestimando o juízo crítico, ultrapassa o bom senso. Quantos colegas do PEN, alicerçados em vastos conhecimentos teóricos, não comentariam e comemorariam melhor que eu a honra que constitui para esta instituição receber Igor Fagundes como um de seus componentes? Porém, em nome de nossa amizade, fui por ele escolhida para acolhê-lo. Considero a festa de agora algo relevante, pois na sucessão de momentos banais e efêmeros de que é feita a vida, torna-se fundamental que a insólita memória de uma celebração guarde o que, imperceptível, costuma se apagar, preservando assim o finito no infinito da saudade. O jovem escritor, que ora toma posse como membro desta respeitável casa, sempre me surpreendeu, conquistando minha admiração pela precoce maturidade de sua cultura, pela total fidelidade à vocação literária e, sobretudo, por seu talento cintilante e caleidoscópico. Igor é poeta, ensaísta, crítico, dramaturgo, ator, jornalista, professor, mestre e doutor. Tudo isso comprovado em notável quantidade de livros já publicados, 7 ao todo, de numerosos trabalhos inéditos e esparsos, além de títulos obtidos em respeitáveis concursos públicos e 60 prêmios literários. Foi através da escritora, editora e amiga Helena Ortiz que me chegou às mãos 7.000 tijolos e uma parede inacabada. Com invejável perspicácia, Helena já sabia que o autor era um autêntico prodígio literário. O que logo me tocou nesse livro foi o fato de constatar influências inventivamente assimiladas, demonstrando sem subserviência um salutar convívio com os mestres da tradição poética brasileira. Livros recentes de muitos jovens surgem abafados com sotaque cabralino, xeroxes da linguagem seca, do tipo didático e visual, bem como da submissão à estrutura geométrica. São os inevitáveis epígonos do grande poeta que, de modo canhestro, homenageiam seu ídolo. Temos, porém, na mencionada obra de Igor, um livro forte, inconfundível, que não consiste em aleatório depósito de versos, mero resultante de processo emocional. Eis que está construído dentro de nítido projeto de pensamento, sem excluir, no entanto, o lado afetivo, nem o sensorial de discreta musicalidade e mais que eficiente imagética. Nele vigoram sempre, longe de estática rigidez, o equilíbrio do fio a plumo, a unidade da proposta, mesmo nos mínimos detalhes. Assim, por exemplo, a isonômica página inicial de dedicatória, em forma de parede verbal, feita graficamente com a cerrada enumeração de nomes próprios dos amigos e da relação de objetos essenciais à vida pessoal e social do autor. Ressalte-se a evidente coerência que Igor mantém entre o tema e a sua execução formal, a frequente simetria de versos e estrofes, o equilíbrio entre pensar e sentir. Se o poema inaugural Educação pela Parede nos remete ao quase homônimo título do livro de João Cabral, Educação pela Pedra,
sugerindo certo parentesco literário com o mestre, convém necessariamente lembrar os significativos versos que nele surgem. A educação pela pedra quer ser exata, mas o que é do homem foge ao cálculo e à régua. É a lúcida percepção da complexidade do ser humano, aí aludida, que lhe permeia a voz, capacitando-a de assumir o lado afetivo. Emancipado da fria impessoalidade, o poeta incorpora as singularidades do individual e abre-se à expansão do eu lírico. O poeta Igor Fagundes não se restringe às coordenadas do concreto, nem à limitada visão do objetivo imediato. Eis que ele atravessa a bruta engenharia do físico em busca da invisível quinta parede que repousa na casa-corpo, portanto, no reino do subjetivo pessoal. No poema Diário, ele confessa: nunca fui de me render às cercas e, em morada, estabelecer laços, romper cercas, redescobrir o abraço, desabraçar muralhas. Se em alguns momentos do livro a cotidiana casa do rotineiro dia a dia se configura, revelando o desconforto do indivíduo confinado entre quatro paredes, em outros, o poeta com ela se mistura em metafórica comunhão. O poema Epidemia exemplifica tal simbiose e a casa surge como grande símbolo do mundo onde o ser humano, estrangulado, se debate em busca da liberdade. Parece-me importante destacar o conteúdo altamente simbólico de 7.000 tijolos e uma parede inacabada, já que o trabalho de construção real ou verbal, tijolos de ações ou de palavras, impulsiona o homem a erguer a parede inacabada que é a vida. Abarcando a ampla temática do existencial, que contempla corpo, amor e arte, o autor desse livro expõe com segurança e contenção o testemunho de sua experiência no mundo e arremata reflexivamente: 7 tijolos mil, e falta muito para a casa estar inteira. Será que um dia a casa fica inteira? O habitar é sempre se manter à beira do imperfeito? E perfeita apenas a certeza de que tudo é inacabado. Revelam tais versos a consciência crítica que orienta os verdadeiros criadores de arte, os quais sempre se empenham com fervor em busca do inalcançável acabamento, da suma perfeição. Igor Fagundes estreou em 2000, com os 16 poemas de Transversais, reunião premiada, mas por ele considerada como simples pré-estreia. Já 7.000 tijolos e uma parede inacabada em 2004. Em 2006, publicou Por uma Gênese do Horizonte, a partir do poema homônimo do livro anterior, e finalmente, em 2010, 0.0. Se no livro de 2004, Igor se prendia ao clássico elemento pré-socrático da terra, implícito nos tijolos e na parede, neste é o elemento líquido, o núcleo metafórico, de onde, por uma gênese do horizonte, emanam seus versos. Isso vem assertivamente enunciado no portal do livro, onde se lê a epígrafe. Tales de Mileto, um dos 7 sábios, disse que a água é o começo e o fim de tudo. Dela, por composição, fazem-se todos os seres, e, inversamente, quando eles se desfazem, todos voltam a ela. E acrescenta o comentário de Sêneca em temas naturais: o mundo está apoiado sobre a água, e que ela viaja como navega ao modo de navio e que flutua movente. Mas partindo das 6 estrofes alexandrinas do poema inicial, Por uma Gênese do Horizonte, o autor vai pouco a pouco se detendo em cada uma delas, desdobrando-a em várias outras composições que passam a compor as 6 unidades que perfazem o livro inteiro. Observa-se, portanto, como no livro anterior, a nítida consciência de uma engenharia de construção poética, o que paradoxalmente contrasta com a fluidez do elemento líquido. De modo coerente, o poema Geografia insiste na meta de um equilíbrio entre o excesso do pântano e a secura da caatinga, sugerindo a polínea áurea mediócritas da medida, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. E mais adiante, em outro poema, Vá a Palavra,
contra qualquer adjetivo que em excesso abale o fértil de gozar mais de um sentido. Nos versos de poética, lê-se a eloquente afirmativa: deixar que na medida habite o sem medida, o aberto que lhe sobrevém, e na constância o que é mudança tente, o contraponto que é fecunde o rente. Podemos afirmar que Igor Fagundes labora dentro de uma estética do rigor, criando poemas de cunho eminentemente intelectual e crítico, mas onde a imaginação ousada voa além da grade dos versos, deixando florescer a complexidade do claro e do escuro, o campo do visível e do invisível. É que ele não despreza lances surrealistas, como se vê no poema Manchete, onde nos fala de uma estrela atropelada. No percurso da obra, vai se envolver sensual e apaixonadamente com o mistério da criação poética. Embora o eixo temático de pôr uma gênese do horizonte seja de ordem mais abstrata, podendo ser ilustrado nos versos: um livro nasce na gênese do que não se alcança, eterna miragem, não se pode ignorar a constante dos relacionamentos humanos que subjaz na grande maioria dos poemas, apontando a ocorrência da subjetividade e até a busca do recíproco retorno emocional, uma vez que vê na poesia, como declarou numa entrevista, a dinâmica originária de humanização do homem. Ressurgem em 0.0, simultâneos à inegável originalidade da obra, os princípios estéticos que comandam a elaboração de seus livros anteriores, aquele habitual pendor matemático que rege e organiza o conjunto com lucidez e precisão. O poema Ponto Zero, centro fulcral na arquitetura desse novo livro, estabelece um marco em torno do qual 31 poemas convergem em movimento centrípeto e outros 31 divergem em direção centrífuga. Novidade que revoluciona a paginação tipográfica, cujos números em duplicata são precedidos, ora de sinais positivos, ora de negativos. Nos versos de cunho conceitual do já citado poema, o autor alude ao limite do extremo. Menos que o zero, o sem número, a núpcia de Deus com si mesmo, o nada com coisa nenhuma, a ausência fecunda a que afunda o campo poético em campo magnético, em magma quântico, em verso preôntico, disperso em águas sem frinchas, sem fundo. Enquanto isso, no poema Zero Ponto, é do simples tema da minuciosa pontuação verbal que ele se ocupa, alternando, pois, a visão macroscópica com a microscópica. Igor Fagundes, como poucos, prescruta e navega pelos mares da abstração, enveredando pelos campos do filosófico, o que não lhe impede a percepção da óbvia concretude humana. O fato é que se debruça tanto sobre a natureza física e biológica do ser, quanto sobre a natureza social e tecnológica de nossa condição. Numerosos poemas exploram o subterrâneo terreno do erótico, outros comentam o atual mundo cibernético. Em 1-2, o flagrante contraste cultural entre o Ocidente e o Oriente. Alguns se concentram sobre a criatividade do artista, questões de ordem estética, outros sobre o sagrado e o profano, o imediato e o transcendente. Na segunda parte de 0.0, o poeta, seduzido pela perfeição matemática e levado pelo constante zelo artesanal, começa por enquadrar cada poema intitulado por algarismo dentro de estrofes de idêntico número. No entanto, partindo de reflexões abstratas, vai adentrando na realidade de contingentes situações existenciais e explorando a complexa multiplicidade humana. Se, por um lado, o autor, com frequência, se impõe à disciplina das formas poéticas, valendo-se de parâmetros consagrados pela tradição e da rigorosa métrica, costuma utilizar a linguagem com absoluta liberdade, harmonizando a dicção culta com a coloquial, incluindo até mesmo
a popular de caráter churo, conforme as intrínsecas exigências de cada circunstância poética. A propósito, lembremos a composição em alexandrino de Vale Compras, cabal exemplo de seu amplo e preciso domínio vocabular. Nota-se, além disso, grande sutileza de timbres, o tom enfático característico de certos poemas e o humorístico e irônico que predomina em outros. O poema Manequim arremata com a estrofe: em frente com teu ego pegajoso, inflado até no culto ao adiposo, que exibes quando insistes na resposta, de um pneuzinho há sempre alguém que gosta. Em contagem regressiva, Igor comenta a duvidosa retórica religiosa. Como insistir no capital dessa conversa? Comprar a prazo um sala-e-quarto lá no céu? Uma prisão no inferno com janela? Ao fim do mês a Deus se paga um aluguel? E não se pode escapulir das celas? Quando ao capeta uma gorjeta e creu? E que dizer do corajoso sarcasmo de conferências, onde denuncia o palavrório vazio de solenes empolados textos acadêmicos? Em certos momentos, Igor Fernandes demonstra espírito crítico altamente ferino, tal a zombaria com que ataca o romantismo sentimentaloide, as falsas estratégias comportamentais em prol da felicidade, os reles aspectos consumistas do mundo urbano. No entanto, a recorrência primordial ao longo das páginas de seu último livro há de ser a da criação poética com sua desconcertante ambiguidade, pois, segundo Igor, o infinito começa onde termina a palavra, ou o infinito termina onde começa a palavra.